Olá, está começando o Café Consciência desta semana. No programa de hoje nós recebemos a professora Marga Stroher, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Professora, hoje a gente vai falar sobre a questão da diversidade religiosa, enfim, nas escolas, dentro dos espaços, enfim, de educação. Como é abordada hoje essa questão da diversidade religiosa, por exemplo, nas escolas? Talvez fazer uma contextualização, a questão da diversidade religiosa, ela é uma realidade no contexto brasileiro, mas ela nunca era abordada como diversidade religiosa por conta do nosso próprio processo de colonização, né, da vinda da Igreja Católica, depois da Igreja Evangélica e outras denominações. E hoje, então, a gente coloca isso como uma questão conceitual importante, né, a ser abordada dentro dos direitos humanos, num contexto maior da diversidade e da educação de direitos humanos, né? E na escola, hoje a gente percebe assim, que ela tem um processo bastante difícil de trabalhar a diversidade religiosa, por conta dessa mesma história que eu colocava antes. Então, nós tivemos por muito tempo o ensino religioso confessional, né? Ou ele era católico, ou ele era protestante, evangélico, e nas últimas décadas tem se refletido que ele deveria ser um ensino religioso que trabalhasse o conhecimento religioso, não a fé, porque a fé é o lugar de trabalhar a fé ou crença, é nos espaços adequados da religião, ou seja, num terreiro, na igreja, no templo, numa mesquita e não na escola. E aí, nesse sentido, como é que ficou a questão do ensino religioso a partir desse momento que se decidiu, enfim, que ele não poderia seguir uma doutrina e tudo mais? Foi eliminado essa questão ou como é que está hoje? O ensino religioso continua nas escolas, né? Ele é uma disciplina que ele está previsto na Constituição brasileira, está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Porém, foi colocada uma recomendação de que ele respeitasse a diversidade religiosa da escola e não fizesse proselitismo, ou seja, ali não é lugar para converter ninguém, não é para fazer catequese nem evangelização, mas trabalhar a questão da ética, a questão do conhecimento religioso, então usando referenciais das ciências da religião, que é uma disciplina, uma formação nova no país, tem poucos anos. Em Santa Catarina tem algumas universidades que já estão com o curso de ciência da religião ou habilitação em ensino religioso, que são professores preparados para lidar com a questão religiosa como conhecimento, né? Sobre, por exemplo, se está na sala de aula, pode não ter um budista lá, mas a turma vai estudar o que é budismo, como ele se organiza, como ele se estrutura, qual é a sua base filosófica, quais são seus rituais. Porque aí conhecendo, você vai também tirando certos preconceitos, certos tabus que existem em relação ao diferente. Ou, por exemplo, o candomblé é uma outra religião, não sei se aqui ela tem muita expressão, mas no sul do Rio Grande do Sul tem bastante expressão, também no Nordeste e outras partes do país. Então, às vezes a pessoa olha assim, o candomblé, é a religião do demônio, né? Porque não conhece, não sabe. Foi transmitido sempre uma desqualificação dessa religião. Quando vai conhecer, percebe que, não, mas não é tanto como eu pensava, não é tão diferente do que a gente também pensa, tem seus rituais, também tem sua estrutura religiosa, tem a sua concepção filosófica, sua visão de mundo, né? Então, nesse sentido, que é o que pensar do ensino religioso hoje na escola, um conhecimento religioso para, inclusive, trabalhar os preconceitos que se tem em relação à religião. Certo. E nesse sentido, como é que ficam essas escolas que são ligadas a alguma igreja, alguma religião específica, por exemplo, a católica, né? Ela segue essa mesma cartilha, digamos, não, ou ela tem uma... As escolas que a gente chama de confessionais, né, que estão vinculadas a alguma igreja, elas estão também no sistema de ensino. Porém, elas têm essa liberdade de poder fazer um ensino religioso confessional, porque elas são escolas confessionais, né? Claro que se recomenda que faça um trabalho também de respeito à diversidade, porque ela não recebe só alunos católicos ou não só alunos evangélicos, né, no caso.
recebe alunos de todas as religiões, né? Nessa questão das escolas confessionais, de fato, elas têm essa prerrogativa, né? Essa liberdade de fazer um ensino religioso confessional. Mesmo assim, é recomendável que elas também respeitem essa diversidade e faz parte da escola. Uhum. Isso na verdade é algo que eu ia te perguntar. Alguém que entre numa escola como essa, vamos supor uma escola que seja católica, enfim, e que receba um aluno, ou enfim, uma família que se declare não católica, ou enfim, ou mesmo ateu, enfim, que não participe, não compactue, vamos dizer assim, não seja desse mesmo grupo religioso, não seja dessa mesma crença, como é que ficaria esse tratamento? Se haveria alguma diferenciação, né, justamente é mais nesse sentido, né? Não deveria haver diferenciação, né? E você levantou outra questão, por exemplo, do ateu, né? O ateísmo tem crescido no Brasil e no mundo. E quando no artigo 5º da Constituição está disposto que devemos, né, respeitar a liberdade religiosa, quer dizer, ele dispõe sobre a liberdade religiosa e também dos cultos, dos rituais, ele também pressupõe o respeito a quem não tem religião. A declaração da ONU, né, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação por motivo de crença ou convicção, também ele pressupõe o respeito a quem não tem religião. E é um direito que a pessoa tem de escolha, né? E isso é que deve ser respeitado. E também a liberdade religiosa, ela tem os seus limites também, né? Ela tem o direito de expressão pública, né, da sua prática, mas ela também não pode chegar ao ponto de ofender a religiosidade do outro, né? Isso é importante também que se tenha presente. Sem dúvida. Professora, a gente vai fazer um breve intervalo aqui. O Café Consciência volta daqui a pouquinho.